Pessoal, todo mundo sabe que no debate que teve entre o Biden e o Trump, o Biden foi muito mal. Ele foi mal demais, como dizia a Paola Carosselli, foi horrível, 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 horrível. E não adianta a gente seguir por ideologia, direita ou esquerda, porque ele foi ruim mesmo. Tanto que ele mesmo admitiu, ele falou que já não debate mais como antigamente, que ele não fala mais como antigamente, mas que pelo menos ele fala a verdade. Esse foi o argumento dele, porque até ele admite que ele foi mal no debate. Tanto que o partido dele, os democratas, eles estão pensando em substituir ele por um outro candidato. Porque o Biden, ele foi muito ruim no debate. Às vezes ele ficava travado no debate, às vezes ele não falava coisa com coisa, ficava assim meio sem nexo, como se estivesse meio bobo. Dizem até que ele estava gripado, né, como se fosse uma justificativa. Mas o fato, pessoal, é que ele já é um senhor de 81 anos de idade, e a idade chega para todo mundo, pessoal. Quer você seja de direita ou de esquerda. E eu acho que essa idade avançada dele, ele não tem mais condição de ser presidente dos Estados Unidos. Ainda mais Estados Unidos sendo a maior potência do planeta, e com tantos conflitos mundiais que nós estamos vendo, né, tantas guerras em tantos lugares, ameaça até o fim dos Estados Unidos, né, etc. Então, eu acho que ele não é a pessoa ideal para ser o candidato dos democratas esse ano. Tá? Na verdade, esse debate serviu para fortalecer o Trump. Teve uma hora lá que ele estava falando de bilionários, né, que os americanos taxam em 8%, mas se eles taxassem 24% ou 25%, ia gerar coisa que eles precisam, por causa da Covid, não sei o que. O que tem a ver a Covid com isso? Foi o que ele falou no debate. Então, o Biden, mesmo quando ele era presidente, ele já apontava sinais de que a mente dele já não está mais tão lúcida. Às vezes ele trocava nomes, uma vez ele confundiu a Hungria com a Ucrânia, sabe? Essas coisas, esses errinhos que ele cometia. E ele já estava meio gagá mesmo. Tanto que em vários eventos que ele foi, ele tinha que ser recolhido por alguém, por um assessor ou por alguma pessoa, porque ele ficava que nem um bobo parado. Tanto que tem um vídeo, né, que ele foi num evento em americano, aí ele ficou lá que nem um bobo parado, aí o Barack Obama foi lá, gentilmente colocou a mão nas costas dele e foi encaminhando ele para sair dali, porque ele ficou que nem um bobo na frente do palco. Aqui estão apelidando ele até de tio Paulo, até aqui no Brasil. Então, por mais que a gente goste dele, que seja um cara de esquerda e melhor que o Trump, a gente tem que admitir. O Biden talvez não esteja mais em condições de governar os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos estão num período em que toda a hegemonia e potência americana está em risco. Então imagina que você é um jovem americano, independente de ser republicano ou democrata. Você mora num país que até então é a maior potência do planeta, né? Mas o que está acontecendo? Outros movimentos de outros países estão ameaçando a hegemonia dos Estados Unidos. Como, por exemplo, China, Rússia, Brasil, né, os membros do BRICS, né, também Índia, África do Sul, eles começaram a propor a negociar exportações nas suas próprias moedas, como já fizeram muitas negociações assim. A China e a Rússia, por exemplo, quase 90% das negociações deles nos últimos anos, ou seja, quase 100%, foi feito nas moedas locais, no iene da China e o rublo lá russo. Então, isso começa a ameaçar a força do dólar como moeda global em todo o planeta. E os Estados Unidos estão numa fase que, se isso realmente acontecer, eles vão perder muito. Não só o domínio global do dólar, mas também a hegemonia econômica que eles têm sobre os outros países. Por exemplo, quando teve a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos encheram a Rússia de sanções. Mas agora, se a Rússia começa a negociar com esses outros países do BRICS nas moedas locais, essas sanções não valem nada. Porque a Rússia não vai precisar de dólar, por exemplo, para comprar coisa da China. Ele pode usar o iene que eles têm e comprar coisa da China numa boa. Então, tanto que o próprio Donald Trump falou, quando o Lula propôs isso para a China, né, eles criaram uma moeda própria do BRICS, para não depender mais do dólar, o Donald Trump falou, esse vai ser o maior golpe em toda a história americana, porque isso vai fazer os americanos caírem para o zero. Se os outros países pararem de usar dólar, o dólar vai perder o valor, ele vai perder o poder de compra. Então toda a economia americana pode cair por água abaixo. Aqueles americanos ricos, que moram nas suas casonas, com seus carrões, etc. e tal, se o dólar perder o valor, eles vão ter dificuldade para comprar as coisas. Desde um simples alimento, até trocar de carro, até investir em alguma empresa, alguma coisa. Literalmente vai ser um baque na economia americana. Então um jovem americano que assistiu aquele debate, ele começa a pensar nisso. Ele fala, poxa, não dá para votar nesse cara gagá. Eu não vou votar no Trump, mas eu não vou votar no Biden, porque o Biden não tem condições. Então isso começa a gerar um desequilíbrio ali na mente dos americanos, porque eles começam a perceber que o Biden talvez não tenha condições de governar o país. É isso que está acontecendo. Agora, os democratas estão propondo, parece, segundo uma notícia que eu li, parece que eles deram até uma semana para o Biden provar que ele é capaz, né, de manter a lucidez. Eles estão propondo já outros nomes, mas o problema é que eles não têm um nome forte nos Estados Unidos. Tem o governador da Califórnia, mas ele não é tão popular assim, tem a governadora do Michigan, etc. e tal. Propuseram até a Michelle Obama, né, para ser a candidata a presidente, mas os democratas não têm um nome forte para atrair as pessoas. E qual que é o problema disso? É que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Lá as pessoas votam quando elas são convencidas pelo candidato a saírem de casa e ir lá e votar naquele candidato porque ele convenceu ela. Ou pelas propostas, ou pelo carisma, pelas ideias, ou pela ideologia.
Aí que as pessoas saem de casa e vão votar naquele candidato. Então, se você não tem um candidato carismático e forte o bastante para convencer os eleitores a ir votar em você, fica difícil. Por exemplo, o Biden já não está com essa condição toda. Mesmo os apoiadores dele estão falando que ele está perdendo a lucidez e não tem como você querer um cara desse para presidente dos Estados Unidos. O cara já está travando, fica gagá, fica boiando como se fosse um senil. Então, é difícil ele conseguir esse apoio todo. Já o Trump, por mais que nós não gostemos do Donald Trump, ele é que nem o Bolsonaro, ele consegue atrair as massas com aquelas falas escrotas dele, com aqueles discursos meio fascistas dele, né? Ele consegue atrair as massas. Então tem uma grande chance do Trump voltar ao poder, mesmo tendo sido condenado já pelo Tribunal de Nova York, mas ele pode ser presidente mesmo se condenado. Nos Estados Unidos não tem esse empecilho para alguém ser presidente da República. E agora, a única vantagem que o Biden tem seria o ódio ao Trump, né? O antitrumpismo, né? Que tem um setor progressista dos Estados Unidos, principalmente nos grandes centros urbanos, nas duas costas, né? Nova York e Califórnia, entre essas pessoas não suportam o Trump. Mas será que o antitrumpismo vai ser o bastante para dar vitória para o Biden? Ou algum outro nome dos democratas? Então fica difícil. Então, pelo que nós estamos vendo agora, o mais provável é que o Trump ganhe. As últimas pesquisas que eu vi dos Estados Unidos hoje, eles estavam com uma diferença de 1 ponto só. O Biden estava com 45% das intenções de voto e o Trump 44%. 1 ponto de diferença. Então, quer dizer, o Trump pode virar o jogo e ganhar e voltar a ser o presidente. Porque, infelizmente, os democratas... Eu não vou dizer que eles escolheram mal o Biden, né? Mas ele já estava idoso na primeira eleição também, mas eles não levantaram nenhum outro nome. E outra, o presidente não é obrigado a se reeleger só porque tem a emenda, só porque tem o direito de reeleição. Ele pode simplesmente abrir mão disso e indicar e fazer campanha para um sucessor dele. Qualquer um democrata que ele acha que tem mais chance de chegar à presidência da República. Agora, o que mais assusta é a questão do Brasil. O Brasil sempre teve relações diplomáticas com vários países do mundo. O Brasil sempre foi um país neutro e amigável. Mas agora, com essa ideologia da extrema-direita chegando ao poder em alguns países, começa a ficar difícil você ter uma boa relação com alguns países. Por exemplo, a Argentina. O Milei já falou que o Lula era corrupto e comunista, e não ia conversar com o Lula. Não vou falar, eu não hablo com comunistas, não vou falar com o Lula. Era o que Milei falava em campanha. Tanto que essa semana, numa entrevista, o Lula falou que só falaria com o Milei se ele pedisse desculpa a ele e ao Brasil. Porque realmente é extremamente ofensivo você se referir ao chefe de Estado de um país vizinho, de corrupto e de comunista. Primeiro que o Lula não é comunista, né? Ele é criticado até pela esquerda, porque ele é um cara mais de centro. E corrupto, todas as sentenças que o Lula foi julgado, 26 ações, ele foi inocentado em todas. O Lula foi condenado por visitar um triplex por um juiz político que tinha pretensões políticas e depois o STF determinou que esse juiz era, sim, parcial. Então, por que o Lula é corrupto? Então, e mesmo assim o Milei ofendeu ele. Então é difícil manter uma boa relação com a Argentina se você tem um chefe de Estado de um país que fica ofendendo o outro. Que era a coisa que o Bolsonaro também fazia. O Bolsonaro tinha falado com o Hernandes, que era o candidato na época, que o Hernandes era um ladrão e que se ele ganhasse, os argentinos iam vir tudo para o Brasil, que o Rio Grande do Sul ia virar uma Roraima de tantos imigrantes que ia ter no Brasil aqui de Argentina. Na verdade, isso está acontecendo agora com o Milei. Tá? O Milei ganhou, ele está aumentando a fome e a pobreza para tentar fazer um superávit, né? Um equilíbrio fiscal, às custas da miséria do povo. Tanto que tem vários argentinos vindo aqui no Brasil fazer compras. Sabiam disso? Tudo aquilo que o Bolsonaro falava do Hernandes está acontecendo com o Milei. Então vai ser difícil, por exemplo, o Brasil ter uma boa relação diplomática com os Estados Unidos se o Trump for eleito. Tudo bem que o Trump não é tão burro, né? Nem tão ideológico que nem o Milei. O Trump sabe que tem que dialogar e conversar com os outros chefes de Estado. Tanto que o Trump ele chegou a se encontrar até com Kim Jong-un da Coreia do Norte, né? Ele foi o primeiro presidente americano que eu acho que foi lá na Coreia do Norte se encontrar com ele. Ali na fronteira, né, entre as duas Coreias, aquela zona neutra, desmilitarizada. Agora, pela questão ideológica, o Trump não vai ter a mesma relação com o Lula como ele tinha com o Bolsonaro. A relação que ele tinha com o Bolsonaro o Bolsonaro ficava subserviente ao Trump, tô parecendo o Biden falando, né? O Bolsonaro ficava subserviente ao Trump e fazia tudo que o Trump queria. O Trump usava o Bolsonaro que nem uma marionete. Que nem, por exemplo, o Trump incitou o Bolsonaro a falar contra a China. A China cancelou vários carregamentos de soja do Brasil. Aí o que os Estados Unidos foram lá e venderam soja para a China. Então o Trump usava o Bolsonaro de uma forma brilhante para o Bolsonaro atender todos os interesses americanos. Quando o Bolsonaro foi presidente, por exemplo, ele isentou os americanos de visto ao Brasil. O Trump fez o mesmo? Não, foda-se, o brasileiro que entrar aqui vai ter que ter visto. Mas o Bolsonaro fez tudo que o Trump queria, cedeu a base de Alcântara para os americanos fazerem seus testes, lançamento de foguetes, essas coisas, sem ganhar nada em troca. Era subserviência total aos Estados Unidos. Já o Lula não tem essa visão que nem o Bolsonaro. O Lula é um chefe de Estado e o Lula, por esse aspecto, ele é mais patriota que o Bolsonaro, porque o Lula defende o povo brasileiro.
O Lula não quer ficar cedendo coisa de graça para os outros países só por questão ideológica, porque é amiguinho dos Estados Unidos. Não. Tanto que o Lula voltou à presidência, ele já tirou essa isenção de visto dos americanos. Ele falou, princípio de igualdade. Se a gente para ir no seu país tem que ter o visto, vocês para vir para o nosso tem que ter o visto também. Então o Lula, ele é mais linha dura que o Bolsonaro, ele protege os direitos dos brasileiros no princípio de igualdade. Então, se o Trump voltar ao poder e quiser fazer a mesma coisa com o Brasil, sabe, tirar vantagens do Brasil, ele vai quebrar a cara e isso pode gerar choques entre Brasil e Estados Unidos. Ele fala, porra, eu quero fazer não sei o que lá e aquele Lula não deixa. Vamos colocar uma sanção nele, vamos fazer não sei o que, ou vamos tentar dar um golpe de Estado, ou prejudicar ele, não sei o que. Tudo isso é capaz, pessoal. Lembrando que o golpe da Dilma teve a participação da CIA, tá? A CIA tinha até escritório ali junto com a Lava Jato para ajudar o Moro, o Dallagnol, aquela galerinha, tá? Você lembra quando os Estados Unidos espionavam até a Dilma, naquele escândalo do Wikileaks? Então eles já estavam espionando a Dilma, porque a Dilma não cedia aos interesses americanos, nem o Lula. Então eles estavam colaborando para tentar planejar um golpe para derrubar o governo do PT aqui do Brasil, um governo de esquerda. Tanto que quando foi descoberta que o pré-sal no Brasil, na época do Lula, os Estados Unidos mandaram um navio militar vir aqui para a costa brasileira no Rio de Janeiro para intimidar o Brasil. Sabiam disso? Então é a mesma coisa. O Biden, por ser um cara mais de esquerda, progressista, ele ainda vai ter uma relação um pouco mais amigável com o Lula. Ele até é responsável, em parte, né, pela vitória do Lula, né, porque ele mandou o chefe de Estado-Maior vir falar aqui com o ministro da Defesa da época, do Bolsonaro, falar com os militares que se tivesse um golpe, os Estados Unidos iam romper aquele acordo militar que eles tinham com o Brasil. Então talvez o golpe não tenha acontecido por causa dos americanos e do Biden. Agora o Trump não, o Trump é dessa direita fascista. Então o Trump, o que ele vai fazer? Ele vai conspirar para tentar prejudicar a economia do Brasil, para tentar desgastar o governo do Brasil, acabar com a popularidade do Lula e tentar fazer o próprio Brasil derrubar o Lula e colocar alguém, tipo um Bolsonaro, um fantoche aqui no Brasil, para fazer tudo o que ele quer. Tem esse risco. Aí ele bota lá um outro bobalhão lá, que é que nem o Bolsonaro, tudo o que ele quer ele vai fazer. Eu quero que retire o visto dos americanos. Ok, Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo. Vocês estão entendendo? Então os americanos ainda são um perigo e uma ameaça. E o Trump não deve gostar muito do Lula, por causa dessa questão do BRICS, né, da moeda, de acabar com a hegemonia do dólar. Então, se o Trump voltar ao poder, ele vai vir com sangue nos olhos, pessoal. Pode crer que ele vai fazer qualquer coisa para prejudicar o Brasil. Ele vai financiar esses parlamentares bolsonaristas que ficam espalhando mentira. Ele vai proteger aqueles bolsonaristas que estão lá nos Estados Unidos espalhando mentira, como o Constantino, o Figueiredo, o Gengivão. Ele vai proteger toda essa galerinha. Porque se o Trump voltar, ele já sabe que o Lula pode ser uma ameaça para a hegemonia do dólar. Ele não vai gostar do Lula aqui no poder, como já não deve estar gostando. Se ele voltar, ele vai maquinar e fazer coisas que vão prejudicar o Brasil e o Lula, pessoal. Vão tentar derrubar o governo dele. Nem que eles injetem bilhões de dólares para fazer uma rede toda de mentira de novo, eles vão tentar fazer. Então, pessoal, está muito perigoso esse cenário global que a gente está vendo. Fora o risco também de uma guerra mundial, né? Porque a gente não sabe como o Trump vai se portar com... Nós estamos aproximadamente agora com 4 ou 5 guerras ao mesmo tempo no planeta. As mais conhecidas é da Ucrânia e a lá de Israel e Palestina. Mas tem outros lugares também que tem focos de guerra aí do planeta. E possíveis outras guerras, né? Como Maduro, que quer invadir Essequibo aqui na América do Sul. Ali no Sudeste Asiático também está tendo guerra. Tem a China ameaçando Taiwan, etc, etc, etc. Então a gente não sabe como é que vai ser um governo americano com o Trump de novo no poder. Mas com certeza do jeito que o Trump é, linha dura, casca grossa, não sei o quê, eu sou mesmo, é fadão, não sei o quê, ele vai tentar acabar com essas guerras na base da força. Pode apostar. Então, a gente não sabe que ponto que pode escalonar isso, ou até quem sabe virar uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial nuclear, que é perigoso para todo o planeta. Enfim, eu ainda espero que o Trump perca, tá? Gostaria que ele perdesse, mas sinceramente, do jeito que as coisas andam depois desse debate, pessoal, eu acho muito difícil, viu? Que o americano normal, nativo, ele não vai querer sair de casa para votar num candidato senil. Eu acho que para o bem da democracia dos Estados Unidos e do mundo, seria melhor os democratas escolher um outro candidato que tivesse carisma o bastante para ganhar as eleições. Eu apostaria na Michelle Obama. Ela é mais nova, ela é inteligente, ela fala bem, ela entende de política, ela já foi mulher de um presidente 2 vezes, né? O Barack Obama. Quem sabe, né? De repente eles escolhem o nome dela, ou a governadora do Michigan também. Uma mulher na presidência seria ótimo, uma mulher presidindo os Estados Unidos. Ela é progressista, ela está fazendo um bom governo no Michigan. O Michigan é um estado-chave importante lá nos Estados Unidos, que pode atrair votos. Enfim, quem sabe, né? Mas do jeito que tá, pessoal, se eles insistirem no Biden e o Trump continuar crescendo por causa do Biden, e olha que o Trump mentiu mais no debate, viu? O Trump só mentiu no debate. Mas ele fez um bom uso dessa falta de serenidade do Biden, né? O Biden lá todo bobão, assim, então ele fez um bom uso disso. Tanto que a maioria das pessoas que viram o debate dos americanos, 67% falaram que o Trump foi melhor. Então, por mais que o Trump minta e seja escroto, do jeito que o Biden tá, pessoal, ele vai ganhar essa aí de lavada. Infelizmente.
Esperemos que mude, né? Vamos ver como é que vai ser. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Atualiza a página, que isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance do canal. Inscreva-se aí, ativa o bendito sininho, né? Que o YouTube tá meio bugado. Obrigado por ter assistido, comente o que você achou. Paz a todos.